Vamos lá. Falando um pouquinho de TSC, aonde que a TSC está localizada? Ela tem alguns escritórios mundiais, nas Américas, no Brasil, Estados Unidos, e Ásia e Europa tem um escritório. Falando um pouquinho de história da TSC, em 91, por que a gente fala um pouco de história? Para entender de onde veio essa marca e o quão ela representa, o quão de expertise ela tem para poder fornecer impressoras de código de barra de qualidade, performance e tudo mais. Em 91, ela nasceu, ela surgiu ela é chinesa, tá? Taiwanesa, na verdade. Eles falam que Taiwan é diferente, tem uma parte diferente aí. Então, na verdade, em 91, ela criou a divisão de impressoras, nasceu da divisão de impressoras da Taiwan Semiconductors. Na verdade, era uma empresa que fabricava semicondutores e um dos fabricantes de impressoras de código de barra, a gente vai comentar, decidiu, como que eu falo assim, decidiu entrar no mercado de código de barras e precisava ter um custo menor de fabricação. Então, foi buscar na China uma empresa com essa mão de obra mais barata. Em 91, 95, a TSC começa a produzir as máquinas da Eltron. Então, quem desenhou, quem criou a linguagem EPL1 lá atrás, foi a TSC para a Eltron. Eu não sei se aqui tem algumas pessoas que já trabalharam antes de existir só a Zebra. A Zebra comprou a Eltron, né, 2742, 2642... 2445, 2745, algumas máquinas do passado que são Eltron. Então, quem criou a linguagem Eltron, quem desenvolvia layout, tudo, era a TSC, e quem colocava a marca era a Eltron, que é americana, que hoje também não existe mais. Em 96, a Eltron fala para a TSC: eu não quero mais produção sua, eu vou produzir minhas máquinas. E a TSC fala: tá bom. Então, ela começa a criar a própria linha dela de máquinas. Isso em 96. Em 2002, ela cria um escritório em Orlando, Estados Unidos e Europa. E, importante, recebe a certificação 9001. Lá fora, é muito sério essa parte de ISO, né? A ISO ela garante que aquele processo de produção ele vai ser respeitado, todas as máquinas vão sair com uma qualidade pré-determinada pelo seu processo. Quem trabalha com linha de produção, eu já vivenciei essa parte. O ISO ele é muito bem aceito, você tem que ter essa certificação para você falar: sou um produtor de qualidade. E, em seguida, em 2004, ela recebe a parte de certificação ISO 14001, que é a parte de meio ambiente, que é muito importante as empresas garantirem que a fabricação não vai ter chumbo, toda aquela parte toda. Nossa, ficou horrível, né? Toda aquela parte toda, mas tudo bem, faz parte. Em 2007, ela funda oficialmente a TSC. Ela separa da Semiconductor. Cria-se a companhia TSC. Em 2008, ela entra no mercado de ações, ela abre. Para vocês terem uma noção, no início das operações, na bolsa deles, lá de Taiwan, era $25 por share. Hoje, em ações, está 80,60, que foi em novembro de 2010, a última cotação que eles passaram. Eu não entrei para ver, não tive curiosidade para olhar. Deveria ter atualizado, né? A próxima eu peço para o povo atualizar. Ok? O que é importante? No mercado mundial, a TSC é a 10ª em impressoras hoje de marca. Por quê? Ela acabou entrando depois, né, de Zebra, de Datamax, de Sato e de alguns grandes fabricantes aí. Nas Américas, ela é o 12º, com 1,7% de market share. E na Ásia, ela é o 6º, com 3,4%. Importante, teve uma linha de crescimento expressiva. Em 2010, ela faturou 34 milhões e 500 mil dólares mundialmente. Então, é expressivo o número dela. E toda a previsão de crescimento, que a gente fala anual, o americano fala muito em quarter, né? Mas, principalmente com relação à Ásia e à América, eles colocam muito um crescimento médio aí para esse ano de 3% de market share. Tá? De 2009 para 2010, eles tiveram um crescimento de 50%, que é bem expressivo.
Esse gráfico ele é bem importante para a gente verificar o crescimento de 2008, 2009 e 2010, como se posicionou. Tá? Na Ásia, ele teve uma perda de mercado, porém, aumentou a sua expressividade na Europa, né? Que é a parte do EMEA que eles chamam. Em Taiwan, nas Américas, teve um aumento, em Taiwan um decréscimo, mas que depois você vai falar para mim, por que decresceu e aumenta nas outras partes, né? América e Europa? Por uma questão de oportunidade de mercado. Na Ásia, você tem muitas outras empresas, que nem a própria TSC passou informação, eu realmente não sei o quão é proporcional, porque eu não tenho esses números, mas você tem muitas empresas que fabricam muitos tipos de impressoras com qualidades inferiores. E aí elas têm um custo menor. Então, isso é o que eles justificam para nós. Ao contrário de Américas e Europa, que normalmente a gente preza por uma qualidade maior de produto. Mesmo que você tenha aqueles que a gente fala, aqueles produtos de entrada, com preço muito, muito, muito mais baixo, apesar do mercado ser acessível ao preço, ele é muito preço versus qualidade. E o nosso mercado brasileiro, ele muda, a gente percebe que ele muda dia a dia. A gente está preocupado com o preço, sim, mas a gente também preocupa muito com a qualidade, como é que vai ser a manutenção, quanto é que vai durar a cabeça. Então, a gente não consegue ter uma máquina que não respeite o padrão mínimo de exigência. E nos Estados Unidos é mais crítico ainda. A TSC tem 2 fábricas, uma em Taiwan, uma na China. E a capacidade de produção nessas fábricas, a parte de impressoras de mesa, 16 mil máquinas por mês é realizada nessas fábricas. 2.000 máquinas industriais. Então, a capacidade de produção dela é bem alta. E 6.000 impressoras portáteis. O que vê-se diariamente que no mercado, principalmente norte-americano e europeu, o aumento do uso das máquinas portáteis. No Brasil ainda existe, então aumenta-se, né? O ano passado a gente teve um crescimento considerável das impressoras portáteis, mas ainda não é o desejado. Ainda o pessoal ainda procura muito mais máquina para ficar fixa ou para ficar em rede do que máquina portátil. Tem uma questão cultural aí, porque ainda muitos depósitos possuem impressoras e não possuem coletores. Então, como é que eles vão ter portabilidade se eles não têm nenhum coletor nem infraestrutura de rádio? Por isso que aí é legal a gente falar de 100% de AIDC, né? Que é tudo uma cadeia, tudo que constitui. Tá? E a parte de teclados que ligam na impressora, para a impressora trabalhar sem a conexão com microcomputadores, e os leitores de código de barra. Nesse momento, a DN não importa os leitores de código de barras. Se tiver uma necessidade, uma grande negociação, relação preço-benefício, a gente estuda caso a caso. Mas, nesse momento, a gente não tem estoque os leitores da TSC. Por que vender TSC? Ela tem um produto, uma qualidade muito boa do produto. Eu estou com 2 máquinas lá no stand, depois vocês podem ver, olhar a robustez dela. A cara dela é uma cara mais robusta. Mesmo as impressoras de pequeno porte, que ficam para o dia a dia. Tá? A linguagem de programação dela, padrão é TSC, né? Mas fala automaticamente, sem ter que atualizar firmware nem nada, EPL e ZPL. O EPL, porque ela já tinha de mercado, e o ZPL por questão de ser líder. Hoje a linguagem mais utilizada mundialmente em impressoras de código de barra é o ZPL. O ZPL barra ZPL2, que é a linguagem da Zebra. Então, se você quer entrar e substituir um que já existe, tem que falar a linguagem, não tem jeito. Aí você vai falar, mas eu tenho Argox, PPLA e quero trocar por uma TSC. Eu posso? Pode. A gente pré-carrega esse firmware antes de enviar para o revendedor. Tá? É um serviço que a DN faz, sem custo nenhum adicional. E a máquina passa a falar simultaneamente com as 4 linguagens, após a carga do firmware do DPL. Não é que a máquina vai falar só DPL, ela vai continuar falando TSL, EPL, ZPL e DPL. Luciane, então por que já não vem com DPL pronto? Por uma questão de royalties. A linguagem Datamax, se a TSC quisesse colocar dentro da máquina, ela teria que pagar royalties para a Datamax. Então, ficaria inviável. Só essa justificativa. Tecnicamente, a própria capacidade das máquinas, vocês vão ver de memória padrão e tudo mais, permite que você tenha todas as linguagens já embutidas nelas automaticamente. Ok? A gente não, né? A TSC concentra a fabricação nas impressoras de baixo custo, desktop, e no setor industrial.
No Brasil, a gente tem vendido muito, de uma maneira geral, a TSC tem vendido muito a 246 Plus e a 2410 Plus. Né? O que é importante? Essa máquina já está no mercado há 3 anos. A ADN entrou agora, mas a máquina já existe, a marca já existe há 3 anos no mercado brasileiro. Okay? Então, a gente tem um índice aí de quebra quase praticamente zero. O que troca mesmo é basicamente cabeça de impressão, mas depois a gente teve um caso que o Paul comentou, 2 anos e meio teve que trocar de uma máquina industrial. As outras até hoje não teve problema. Então, o nível de performance delas. O que mais? Os produtos de qualidade a gente já falou. E melhores preços. Nesse momento, a TSC, se você comparar com outras marcas com qualidade, os preços realmente estão bem competitivos. A gente tem a tabela de preço, depois o Bruno pode passar com mais detalhes para vocês. Que o Bruno é a pessoa que hoje, lembra que eu falei da caixinha de AIDC, então ainda é ele que coordena essa parte de precificação e tudo mais. Consegue você comparar entre a concorrência com a marca TSC, ela está com preço bem competitivo. A linguagem que a gente já comentou, e emulação de linguagens a gente já falou, e a parte de disponibilidade de serviço e manutenção. Todas as máquinas da TSC, a garantia é de 2 anos na máquina, 1 ano na cabeça ou 25 quilômetros. Contra o que você tem aí padrão de mercado, 1 ano versus 6 meses. Então, isso é um grande diferencial. Então, o fabricante garante que a máquina vai durar mais tempo. Aí você vai falar, como é que o fabricante faz o controle? Toda máquina tem um contador interno que não é alterável. Ele só é alterado quando você troca a cabeça, é óbvio. Ele zera a cabeça nova, então ele é alterado. E automaticamente, eletronicamente, se ele tirou, ele tem um chip que ele reconhece isso. Então, eletronicamente, é feita essa verificação. Tem um relatório, tem um software que a gente instala e faz esse acompanhamento, quem trabalha com a área técnica. Então, não tem como você enganar, o teu cliente chegar para ti e falar, não, mas eu não imprimi 25 quilômetros, eu imprimi 10 e queimou a cabeça. Não é assim. Vamos analisar o que aconteceu e a gente tem um contador exato que não zera. No período de garantia, a ADN é responsável pela manutenção, pela troca do produto, no período de garantia. Fora do período de garantia, a gente vai ter um parceiro que vai estar realizando essa manutenção. Ok? Em termos de preços, eles falam que dá em torno de 20% mais barato do que do concorrente. E outra, eu já falei dos 25 quilômetros, as margens de lucro. Isso é muito importante falar para o canal. A TSC ela segue uma lista de preços, ela segue uma política de preços. Tem exceções? Tem exceções. Órgãos governamentais, licitações, projetos de 100, 200 máquinas. Isso, e é exceção para qualquer fabricante. Mas ela segue uma cadeia. O que significa isso? A gente ter um lucro desde o distribuidor até o revendedor. Então, ela prezou muito por isso. E a gente até quis lançar uma promoção aqui de showroom para pagar 30, 60, 90. A gente teve que pedir autorização para o fabricante. A gente pode fazer isso? A gente fez, na verdade, no Fórum de Salvador, que foi há 2 dias atrás. E a gente quer replicar para cá. Tá bom, então a gente vai fazer uma campanha de showroom para o Fórum. Ok, então eu vou comunicar aos outros 2 distribuidores que eles podem fazer no mês de novembro essa campanha. Então, é muito legal do fabricante isso, que ele preserva realmente. Ele não tem 9, 10, 12 distribuidores vendendo esse produto. Ele tem 3, ele controla e dá todo o suporte necessário. Então, porque todo mundo quer vender, mas todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu também. O Luiz Cláudio mais ainda. Né? Vocês... Tá, vocês, a mesma coisa. Ninguém trabalha só porque gosta. A gente trabalha porque a gente quer ganhar dinheiro. Então, a gente tem que ter um fabricante no portfólio que seja rentável para todo mundo, para toda a cadeia. Ok? O que é importante que eu não comentei, a gente tem um software, a TSC tem um software, que é o TCF Generator. Se você precisar fazer uma configuração padrão para usar em 10, 15 máquinas e que não se altere, sempre vai ser aquela configuração, você pré-carrega aquela configuração e envia para suas determinadas máquinas, tá? Que é o que a gente chama. O seu concorrente também tem, mas é importante a gente frisar essa qualidade, porque tem uns que não tem, né? O concorrente principal tem, mas tem alguns que não possuem.
Se você precisar alterar alguma configuração de fábrica, você acessa por esse software, você consegue alterar, e ela fica como se fosse o default novo da máquina. Cuidar, essa operação é toda que a gente fala, dá para fazer? Dá, mas tem que ver quem que vai fazer, porque depois, quando você mandar ela resetar, e ir para as configurações default, ela vai sempre para essa que você alterou. Aí você vai falar, Luciane, para que isso? Às vezes, em máquinas, em aplicações específicas, por exemplo, frigorífico que tem que ficar na anticâmara, que tem uma umidade considerável. Você tem lá uma temperatura do papel, polipropileno, ribbon de resina, que tem que ser sempre padrão e não vai alterar. Então, a gente pode definir isso e jogar isso para a memória da máquina. Por quê? Mesmo que dê algum problema, o operador tenha que resetar, ele vai resetar para a configuração não padrão geral. Por exemplo, 10 pontos. Não, ele já vai resetar, por exemplo, para 20 pontos de temperatura de cabeça. Aonde isso é importante? Você sempre, na hora que ele tirar, configurar e mandar imprimir, vai sair o quê? Aquela configuração padrão, e ele não vai falar, poxa, mas agora sai transparente, como às vezes muitos operadores acontecem. Então, né, para esse tipo de solução, é muito importante. O EPL e ZPL a gente já falou. Vamos falar rapidamente, eu tenho mais 10 minutos de TSC, a gente vai falar rapidamente das linhas que a gente trouxe. Algumas que a gente tem no nosso portfólio. O portfólio da TSC é bem grande, é bem extenso. Como de uma Datamax, como de uma Intermec, como de uma Zebra, que a gente tem aqui. Já que a gente focou como distribuidor em algumas linhas para sentir o mercado, para ver como que o mercado reage. Tá. A TTP 244 Plus. Em São Paulo, essa máquina teve muita aceitação. Aqui a gente ainda não conseguiu vender muitas, mas pelo próprio a gente recebeu a primeira importação faz um mês e meio, 2. Então, ainda é novo. No primeiro mês, a gente vendeu considerável esse número de máquinas lá para a região de São Paulo. E onde o de grande diferencial dela? Capacidade de memória e capacidade de rolo de ribbon ser 300 metros. O que isso é legal? O operador troca menos vezes o ribbon. Então, menos vezes ele abre a máquina, menos vezes ele para a operação dele, menos vezes ele tem que ficar limpando a cabeça de impressão, porque a cada troca de ribbon, aí o conceito é igual para todo mundo, efetuar a limpeza com álcool isopropílico. Isso é padrão para qualquer máquina. Então, menos vezes ele perde, entre aspas, esse tempo. E a capacidade de memória dela é grande, de 8 MB e 4 MB, contra aí o padrão 2 e 4, ou 1 e 2, ou 512K, 256K. Tá? E a velocidade dela, 4 polegadas por segundo. Já vem com serial e USB. A 244 ela é um modelo que é esse modelo. Ponto. É essa configuração que está aí. Que é a configuração que a gente está ali. Ah, mas eu preciso de cutter, preciso de faca, preciso de peel-off, preciso de mais memória, de um cartão SD de memória. Aí a gente muda de produto. Por quê? É o produto entrante de menor preço para a grande maioria aí do mercado que a gente usa hoje, de escritório, de aplicações de médio porte, baixo e médio porte. Então, ela é a configuração única. O que ela faz? Como ela é um set de produção, eu consigo ter um preço competitivo na ponta. Porque eu não mudo a minha linha de produção, eu não mudo o meu set de configuração na linha de produção. Então, torna a máquina mais econômica. Em seguida dela, nós temos a 245, que é uma máquina um pouco superior, vem com Ethernet incluso, de fábrica. Então, a configuração dela padrão é serial, paralelo USB e Ethernet. Já vem. A gente também tem essa máquina em estoque, a pronta entrega. A capacidade de ribbon dela é de 100 metros, 110 metros. Então, algum cliente que queira mudar hoje, que a gente fala, eu quero migrar de uma impressora que eu tenho hoje de um outro fabricante, porque eu preciso de rede. A hora que você vai colocar a rede nessa configuração, fica um preço muito elevado. Na TSC você já consegue ter um preço bem menor e você ainda consegue usar o mesmo suprimento que o teu concorrente te fornece. Pelo próprio gap, a parte de tubete de ribbon e de papel. Ok? E você pode ter, com acesso pelo usuário, o slot de expansão de cartão SD até 4 GB. Então, se você precisar ter mais formatos que ocupem mais espaço na memória, você consegue colocar até um cartão SD de acesso ao usuário. Então, essa é uma configuração muito legal dessa máquina, que é a 245. Já o modelo superior ainda, 247, a gente também está com essa máquina aqui.
Qual é a grande vantagem dela? Ela chega a 7 polegadas por segundo. A gente já teve exemplos de máquinas, a gente fala que é um uso até semi-industrial, pela própria capacidade dela. Uma ribbon de 300 metros, volume de impressão diário bem alto. E todas as máquinas, eu não comentei, mas todas as máquinas da TSC já acompanham o software Bartender, que é da Seagull, como se fosse o software de layout de etiqueta padrão. Se você precisar de um outro software que acesse banco de dados, alguma coisa, a gente tem essa versão do Bartender para acesso de código de banco de dados e tudo mais. Tá? Também, como ela já segue uma linha, também tem o cartão SD acessado pelo usuário. E o sensor dela, tanto reflexivo quanto transmissivo, a gente tem lá na bancada para mostrar, os dois são móveis. Isso é um diferencial. Principalmente quando você tem etiqueta que não tem um tamanho pré-definido, o gap é diferente, ela tem um black mark que não vai de fora a fora. O black mark é aquela marca preta que vai no verso da etiqueta. Tá? Então, nesses mercados, a gente tem uma boa aceitação na 247. A gente já homologou a máquina. A 246M, a máquina chegou no nosso estoque em São Paulo, a gente já vendeu as quantidades, porque a gente trouxe menos, foi vendido na primeira semana. Essa foi a máquina que eu falei industrial, que ela tem uma boa entrada, principalmente pelo preço dela versus qualidade de impressão. Ela é uma máquina bem robusta, ela é até um pouco mais pesada. Quando você vai tirar da caixa, realmente ela é mais pesada do que a maioria das que existem no mercado. Mas ela apresenta você pode usar ela 24 horas por dia, 8 MB de RAM, de flash, aí é só a sopa de letrinhas, o que importa. Tem o display. No display, você consegue fazer algumas configurações para o usuário, travar o display e usar. Configurações padrões. Tá? E tem um processador bem alto de 200 MHz. Isso facilita com que você tenha o envio da informação do sistema e processamento mais rápido. Tá? E a 2410M, que é uma impressora que já vem de fábrica também, a gente considera Ethernet, serial, paralelo e USB. Quando você fala de Ethernet, muitos clientes hoje pedem máquina em rede. Por quê? Você quer controlar se essa máquina está funcionando, se vai acabar o papel, você tem um controle dela, em tempo real do que está acontecendo. Algumas máquinas, você colocar o Ethernet onera muito o preço. Na TSC onera, claro, porque é uma máquina mais industrial, mas o padrão de fábrica dela é vir com o Ethernet. Então, a hora que eu comprar a 2410M, ela já vai vir com a Ethernet. Okay? Essa é a grande diferencial. E as linguagens, todas são comuns, EPL, ZPL, precisou do DPL. Vale para qualquer máquina de grande porte, a gente coloca observação, vocês vão falar com o agente comercial de vocês, aí vai colocar a informação interna para a gente, carregar a linguagem DPL antes de mandar. A gente carrega e manda para vocês. Pode ter opcional cortador, e ela pode vir já com a opção de rebobinador, de peel-off, nela, a 2410M. O que é isso? É aquela função que você tem que esperar uma impressora, impressa uma etiqueta por vez, enquanto você não tira aquela etiqueta, ela não imprime a próxima. E vai enrolando o liner. Então, você tem a opção de rebobinador de peel-off de fábrica da máquina. O sensor vem desabilitado, que é o sensor que fica bem na frente da máquina. Dependendo da sua utilização ou não, você habilita ou não o sensor. Ok? Essa apresentação vai estar para download nessa senha, no site nosso da DN com essa senha, se vocês quiserem anotar. De TSC, tem 2 minutos para dúvidas. Quem tiver dúvidas, pode perguntar. Não? Nada? É estranho quando ninguém pergunta. Estou acostumada a treinamento, né? Treinamento é uma coisa, apresentação é outra. Que aí as pessoas perguntam, interagem, ligam. Aí eu falo, não, estou falando, as pessoas não perguntam, é diferente. As peças para reposição, ótima pergunta. Precisando, a ADN ela vai ter um estoque das principais peças, que é a cabeça, rolete e o motorzinho, né, o que puxa o mecanismo de... O suporte para etiqueta, normalmente ele não quebra, a gente não tem estatística. Se precisar, a gente tiver alguma estatística, a gente importa essa peça. O tubete de papelão. Isso a gente... O plástico preto. Eu não tinha pensado nisso, eu posso pensar. A gente pode importar, não tem problema.
Tá? Tudo porque o que acontece? O fabricante passou para nós uma estatística do que mais se usa, do que mais quebra, então a gente segue mais ou menos esse padrão. Tá? O do suporte, eles não me passaram, eu vou questionar. Você tem muita perda dessa parte? Isso. Ele faz como o da TLP ou da Argox, pega e joga fora. Entendi. Boa, eu vou levantar isso com o fabricante. Obrigada. Entre o da Zebra, por exemplo, é em torno de 20% inferior ao valor da Zebra. Tá? Em torno de. Por que eu falo em torno de? Tem os modelos que podem ser uns 25, tem modelo que é uns 15, mais barato. Tá? O MTBF maior. Eu não lembro agora qual é o MTBF, mas a gente tem esse dado. Eu posso olhar depois, se você quiser, eu te passo. Eu realmente não lembro, mas é maior. É maior. Tanto é maior que a garantia que eles dão é o dobro do tempo que a Zebra dá. Agora, o número mesmo eu não sei, mas eu tenho em algum lugar. Ou eu pergunto para o Paul no intervalo e eu passo para ti. Mais dúvida de TSC?